Sabiam que o Padre Pio de Pietrelcina, um dos místicos mais poderosos que a Igreja Católica alguma vez conheceu, deixou um aviso solene sobre o dia 13 de maio que a maioria dos católicos nunca ouviu? Sabiam que este humilde frade capuchinho, que carregou as feridas de Cristo no seu próprio corpo durante 50 anos, chorava abertamente quando falava sobre o que as almas fiéis fazem sem saber no aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima? E que ele declarou que esses erros não são apenas infelizes, mas espiritualmente perigosos? Hoje, irmãos e irmãs, vou revelar-vos 7 graves erros que o próprio Padre Pio advertiu que nunca devem ser cometidos no dia de Fátima, 13 de maio. Erros que podem bloquear a graça, enfraquecer a vossa proteção espiritual e até pôr em risco a vossa alma e as almas dos vossos entes queridos. E digo-vos já, o 7º e último aviso é tão poderoso, tão inesperado, que quando o ouvirdes, vai mudar para sempre a maneira como celebram todas as festas marianas da vossa vida. Mas temos de começar pelo princípio, porque as raízes deste aviso estendem-se por mais de um século, desde um campo banhado de sol em Portugal, e chegam até uma pequena confissão em San Giovanni Rotondo, Itália, onde o Padre Pio sussurrou verdades que tocaram profundamente quem as ouviu. Foi no dia 13 de maio de 1917, por volta do meio-dia, numa pastagem rochosa chamada Cova da Iria, perto da aldeia de Fátima, Portugal, que a bem-aventurada Virgem Maria apareceu pela primeira vez a 3 pastorinhos: Lúcia dos Santos, de 10 anos, Francisco Marto, de 8, e Jacinta Marto, de 7. A senhora, vestida de branco e a irradiar uma luz mais brilhante que o sol, disse palavras que mudariam o curso do século XX. Pediu oração, penitência, a recitação diária do Santo Rosário e revelou segredos tão graves que o Vaticano manteve partes deles seladas durante décadas. O que muitos não sabem é que a milhares de quilômetros de distância, no convento de Nossa Senhora da Graça, em San Giovanni Rotondo, um jovem padre capuchinho chamado Francesco Forgione, que o mundo viria a conhecer como Padre Pio, vivia já as realidades que Nossa Senhora veio avisar. Lutava contra demônios na sua cela, oferecia o seu sofrimento pela conversão dos pecadores e tinha vislumbres do destino das almas após a morte. Nas décadas seguintes, enquanto a mensagem de Fátima se espalhava pelo mundo, o Padre Pio tornou-se um dos seus defensores mais fervorosos e uma voz direta a avisar os fiéis sobre o que este dia exige e o que absolutamente proíbe. Agora quero que pensem numa pessoa que amam. Talvez seja a vossa mãe, o vosso pai, o vosso cônjuge, o vosso filho, o vosso avô ou uma amiga querida que já partiu desta vida. Imaginem que hoje, neste mesmo momento, um grande santo da Igreja vos pudesse entregar um escudo de proteção para a alma dessa pessoa. É exatamente isso que esta mensagem é. Por isso peço-vos, antes de continuarmos, que escrevam nos comentários abaixo, já agora, estas palavras como um acto pessoal de fé e intercessão. Nossa Senhora de Fátima e Padre Pio, protejam a minha família. Escrevam agora, irmãos e irmãs. Não passem este momento em branco. Quando digitam estas palavras, não é um gesto vazio. Estão a fazer uma declaração pública de fé, e cada pessoa que lê o vosso comentário e se sente movida a rezar, torna-se parte de uma corrente de intercessão que atravessa o mundo. Escrevam agora: Nossa Senhora de Fátima e Padre Pio, protejam a minha família. E enquanto o vosso coração está aberto, quero vos pedir algo com a ternura de um irmão em Cristo. Se este canal alguma vez vos aproximou dos santos, da oração, do coração da nossa fé, por favor, tirem um momento para se inscreverem, para carregarem o sino e nunca perderem uma mensagem como esta, e para carregarem no botão de gosto, não por causa do algoritmo ou dos números, mas como um acto de caridade espiritual. Cada vez que carregam no gosto, cada vez que partilham este vídeo, estão a levar esta mensagem a alguém que pode estar a sofrer em silêncio, alguém que precisa ouvir precisamente o que estão prestes a ouvir. Isto não é autopromoção, é evangelização. É o que Nossa Senhora pediu em Fátima. É o que o Padre Pio dedicou a vida a fazer. Façamo-lo juntos. Agora, antes de revelar os 7 avisos,
tenho de esclarecer algo absolutamente essencial, porque no nosso tempo de tanta confusão, isto é fundamental. O que vou partilhar convosco não é superstição, não é misticismo da nova era, não é religião popular. É o ensino autêntico da Igreja Católica, fundamentado na Sagrada Escritura, confirmado no Catecismo da Igreja Católica e vivido por santos canonizados, cuja virtude heróica a Igreja verificou solenemente. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 971, ensina que a devoção dos fiéis à bem-aventurada Virgem Maria faz parte integrante do culto cristão e que a sua intercessão é real, poderosa e ordenada pelo próprio Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 49, registra as próprias palavras de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, pois ele olhou para a humildade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O grande doutor da Igreja, São Luís Maria Grignion de Montfort, ensinou que a verdadeira devoção a Maria é o caminho mais seguro, fácil, curto e perfeito para chegar a Jesus Cristo. E o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, parágrafo 67, confirmou que a veneração a Maria, longe de diminuir a mediação única de Cristo, demonstra justamente o seu poder e a sua fecundidade. Portanto, o que se segue não é opinião nem especulação. É a sabedoria vivida dos santos, ancorada na Escritura e na doutrina. Vamos então começar. O primeiro grave erro que nunca deve ser cometido no dia 13 de maio, ou em qualquer aniversário de Fátima, é deixar o dia passar em silêncio espiritual, sem rezar o Santo Rosário. O pedido central de Nossa Senhora em Fátima, repetido em todas as aparições de maio a outubro de 1917, foi a recitação diária do Rosário pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Não foi uma sugestão, não foi uma recomendação entre muitas opções, foi um apelo urgente de mãe a filhos prestes a cair de um precipício. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, registra a instrução de Maria nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. E o que nos diz o seu filho? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. O rosário é o pedir, o buscar e o bater à porta, tudo numa só oração. São Luís de Montfort escreveu que o rosário é a arma mais poderosa contra o inferno, que destrói o vício, liberta do pecado e derrota a heresia. E o Padre Pio, irmãos e irmãs, chamava ao rosário a sua arma. Rezava até 35 rosários todos os dias. Quando seus filhos espirituais lhe perguntavam como se deveriam preparar para a batalha espiritual, ele respondia sempre: Tomai o rosário. É a arma. Segurava o terço nas suas mãos estigmatizadas, as mesmas que sangravam com as feridas de Cristo, e dizia que o rosário era a oração que abria o céu e fechava as portas do inferno. Deixar o dia 13 de maio passar sem rezar o rosário é recusar o pedido que trouxe Nossa Senhora do céu à terra. É dizer à Mãe de Deus que o seu apelo não importa. Penso numa mulher chamada Maria Conceição, com 63 anos, de uma pequena vila perto de Braga, em Portugal. Em 2014, Maria tinha se afastado da fé. Não rezava o rosário há mais de 20 anos. O casamento dela estava desfeito. O filho mais velho tinha caído na dependência. A saúde dela estava a piorar. No dia 13 de maio daquele ano, uma vizinha convidou-a para uma vigília de oração em Fátima. A Maria quase recusou, mas algo no seu coração, um sussurro pequeno que não conseguia explicar, puxava-a para ir. Naquela noite, ajoelhada sobre a pedra fria, pegou no terço pela primeira vez em 20 anos. Chorou em cada mistério. Em 3 meses, o filho entrou num programa de recuperação. Em 6 meses, o marido voltou aos sacramentos. E em 1 ano, o médico disse-lhe que um tumor que estavam a acompanhar desaparecera misteriosamente. A Maria diz a toda a gente que a queira ouvir. O terço no dia 13 de maio foi a porta por onde a graça entrou de novo na minha família. É isto que acontece quando respondemos ao pedido de Nossa Senhora. E é isto que arriscamos perder
quando o ignoramos. Agora, meus irmãos e irmãs, ouçam bem, porque isto é importante. O que acabei de partilhar convosco é só o primeiro dos 7 avisos, e prometo-vos, o 7º aviso é aquele que vos ficará para toda a vida. Mas agora, quero oferecer-vos algo que se liga diretamente ao que temos falado. Vejam, o Padre Pio não rezava só o terço. Ele desenvolveu um método espiritual completo, uma prática diária de oração, proteção e intercessão que ensinou aos seus filhos espirituais durante décadas. As mesmas verdades que Nossa Senhora revelou em Fátima, o Padre Pio viveu, confirmou e organizou em passos práticos que qualquer católico, por mais ocupado que esteja, por mais distante que se sinta de Deus, pode seguir dia após dia. Tudo isto está reunido numa obra única chamada Os 21 Dias com o Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres. São 3 guias completos num só, que abrangem rotinas diárias de oração, práticas de combate espiritual. E os próprios métodos de intercessão que o Padre Pio usava e ensinava. Se esta mensagem está a mexer contigo neste momento, se sentes esse chamado para uma vida de oração mais profunda, quero que saibas que o link para receberes esta obra está no comentário fixado, mesmo aqui abaixo do vídeo. É o passo natural a seguir para tudo o que temos discutido hoje. O companheiro prático que tira a sabedoria dos santos da história e a coloca nas tuas mãos, nas tuas manhãs, no teu dia a dia. Vai ao comentário fixado e recebe-o. Não te vais arrepender. Mas por agora vamos continuar, porque o 2º aviso está à espera, e é um que muitos católicos devotos ignoram sem saber. O 2º erro grave é celebrar o dia de Fátima com devoção exterior, mas sem conversão interior e arrependimento sincero. Nossa Senhora não veio a Fátima só para pedir orações rezadas de boca, mas para pedir conversão do coração, penitência, uma mudança radical de vida, um afastar do pecado e um voltar para Deus. Na 3ª aparição, no dia 13 de julho de 1917, mostrou às 3 crianças uma visão aterradora do inferno, uma visão tão devastadora que a pequena Jacinta, com apenas 7 anos, ficou marcada para sempre. E as palavras de Nossa Senhora depois dessa visão não foram rezem mais orações. Foram: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, especialmente sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por amor a ti, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. O que ela queria era ênfase na conversão, no sacrifício, na transformação interior. A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. E São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensinou que atos exteriores de culto sem devoção interior são como um corpo sem alma, uma forma sem substância. O Padre Pio foi implacável neste ponto. Recusava a absolvição a penitentes que confessavam os mesmos pecados repetidamente, sem mostrar sinais de mudança. Uma vez disse a um penitente: vens ter comigo com palavras, mas onde está o teu coração? Deus não quer as tuas palavras, Ele quer a tua conversão. No dia 13 de maio, acender uma vela sem examinar a consciência, participar numa procissão sem o firme propósito de abandonar um pecado habitual, cantar hinos a Nossa Senhora enquanto se agarra ao ressentimento, à luxúria, à ganância ou à fofoca, esse é o 2º erro, e entristece o coração da Mãe de Deus. O 3º erro grave é encarar o dia de Fátima como uma ocasião só para pedidos pessoais, negligenciando a reparação que Nossa Senhora pediu especificamente. Em Fátima, a Virgem não disse: rezai apenas pelas vossas necessidades. Disse: rezai pelos pecadores. Muitas almas vão para o inferno porque não há ninguém que se sacrifique e reze por elas. Esta é uma verdade que deve fazer-nos tremer. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1032, ensina que as nossas orações e sacrifícios podem ajudar as almas no purgatório e ajudar na conversão dos pecadores na terra.
A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 diz: Se alguém vê o seu irmão a pecar, e esse pecado não leva à morte, deve pedir, e Deus dará a vida. Somos chamados à intercessão, não só a pedir. E o Padre Pio compreendia isto melhor do que quase todos os santos da era moderna. Ele oferecia a sua missa, o seu sofrimento, os seus estigmas e as suas orações todos os dias, pela conversão dos pecadores e pelas almas santas do purgatório. Ele disse uma vez: Sou consumido pelo amor a Deus e ao próximo. Quero fazer penitência pelos pecadores mais do que quero respirar. Meus irmãos e irmãs, quando nos aproximamos do dia 13 de maio, a pensar só em nós, nos nossos problemas, na nossa saúde, nas nossas finanças, estamos a perder todo o sentido de Fátima. Estamos a transformar a Mãe de Deus numa máquina de desejos espirituais. E isso, diria o Padre Pio, é uma ofensa grave ao amor. Pensem num homem chamado Giovanni Ferrara, com 57 anos, de Nápoles, Itália. No ano de 2009, Giovanni visitou San Giovanni Rotondo pela primeira vez. Veio com uma longa lista de pedidos pessoais, coisas que queria de Deus. Mas, ajoelhado diante do túmulo do Padre Pio, aconteceu algo inesperado. Sentiu um impulso forte, não para pedir, mas para oferecer. Começou a rezar pelas almas dos familiares falecidos. Rezou pelo seu pai, que tinha morrido afastado da igreja. Rezou por um primo que se suicidara anos antes. Rezou pelas almas esquecidas no purgatório, que ninguém lembra. Giovanni contou-me que, nesse momento, sentiu um calor a envolvê-lo como nunca antes sentira na vida. Nas semanas seguintes, os problemas dele, os que tinha ido pedir ajuda, foram se resolvendo um a um, sem que ele pedisse. Apareceu uma oferta de emprego. Um conflito familiar dissolveu-se. Um exame médico voltou limpo. Quando deixei de pedir por mim e comecei a oferecer pelos outros, disse Giovanni, Deus tratou de tudo o que eu andava a implorar. O quarto erro grave é celebrar o dia de Fátima enquanto guardamos no coração o perdão não concedido. Isto não é coisa pequena. É, segundo as próprias palavras de Jesus Cristo, uma questão de consequências eternas. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Nosso Senhor diz claramente: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Não há ambiguidades nestas palavras. Não há exceções. E em Fátima, Nossa Senhora veio precisamente para abrir as comportas da misericórdia divina. Mas a misericórdia divina não pode fluir num coração bloqueado pelo ressentimento e pela amargura. São João da Cruz ensinou que um único fio de apego ao rancor pode prender a alma mais firmemente do que uma corrente de ferro, porque fecha o coração à mesma misericórdia de que ele precisa. E o Padre Pio, que passava até 16 horas por dia a ouvir confissões, dizia: Se queres receber a misericórdia de Deus, deves primeiro ser misericordioso para com aqueles que te ofenderam. O perdão não é opcional, é a porta. Meus irmãos e irmãs, sei que isto é difícil. Sei que muitos de vós carregam feridas feitas por pessoas em quem confiaram, pela família, pelos cônjuges, pelos pais, pelos amigos. Mas escutem-me com os ouvidos da fé. O dia 13 de maio é o dia em que a Mãe de Deus veio oferecer ao mundo a misericórdia. E a misericórdia, para ser recebida, tem primeiro de ser dada. Se há alguém a quem ainda não perdoaste, hoje, neste momento, no silêncio do teu coração, começa o processo. Não precisas de sentir o perdão já, basta que o queiras. Diz: Senhor, escolho perdoar. Ajuda o meu coração a seguir a minha vontade. Agora, irmãos e irmãs, estamos a chegar ao meio destas 7 advertências, e tenho de fazer uma pausa para vos dizer algo que não acredito ser mera coincidência, mas sim uma graça. Muitos de vós que estão a ver isto sentem um mexer no espírito, um desejo de uma vida de oração mais profunda e estruturada. Uma ânsia por viver a transformação que Maria, Giovanni e tantos outros já experimentaram. Talvez tenham pensado: como começo? Como organizo uma prática diária de oração,
proteção e intercessão que realmente mude a minha vida e a vida daqueles que amo. É exatamente por isso que o trabalho que mencionei, os 21 dias com o Padre Pio, tem sido tão transformador para muita gente. Homens e mulheres de todo o mundo que receberam este guia escreveram para dizer que mudou as suas manhãs, as suas noites, a forma como rezam pelas suas famílias e como enfrentam as batalhas espirituais. Uma mulher chamada Cláudia, das Filipinas, contou que depois de seguir o método dos 21 dias, sentiu uma paz que não experimentava há mais de uma década e que a sua relação com a filha afastada foi restaurada. Um homem chamado Thomas, da Irlanda, disse que as orações do guia lhe deram força para vencer uma luta contra o álcool que o afligia há 15 anos. Irmãos e irmãs, o Padre Pio deixou-nos ferramentas práticas, não só palavras bonitas, e essas ferramentas estão reunidas neste trabalho. O link está no comentário fixado logo aqui embaixo. Vão lá, recebam-no e comecem os vossos 21 dias. Agora voltemos às advertências, porque a quinta, a sexta e a sétima ainda estão por vir, e digo-vos mais uma vez. A sétima vai mudar para sempre a forma como veem cada festa mariana no resto das vossas vidas. O quinto erro grave é celebrar o dia de Fátima vivendo num estado de pecado mortal, sem procurar o sacramento da confissão. A mensagem de Nossa Senhora em Fátima está inseparavelmente ligada ao chamado à conversão e à penitência, e o principal instrumento de conversão na Igreja Católica é o sacramento da reconciliação. O Concílio de Trento, na sua 14ª sessão, declarou que a confissão é necessária para a salvação dos que caíram após o batismo, assim como o batismo é necessário para os que ainda não nasceram de novo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1457, ensina que quem tem consciência de ter cometido pecado mortal não deve comungar sem antes receber a absolvição sacramental. E no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 e 23, Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, são-lhes perdoados. Se retiverdes o perdão, é retido. Isto não é uma sugestão. É o próprio Cristo a instituir o sacramento. O Padre Pio passou a vida inteira no confessionário. Ele lia as almas, sabia dos pecados antes de serem ditos, e chorava, literalmente chorava, quando os penitentes evitavam a confissão por orgulho, vergonha ou indiferença. Uma vez disse: o confessionário é o tribunal da misericórdia. Não tenham medo. O maior pecado é duvidar da misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, se estão a ver isto e sabem que há um pecado na vossa alma que não confessaram, que este seja o dia. Que o 13 de maio seja o dia do vosso regresso ao tribunal da misericórdia. Nossa Senhora não veio a Fátima para vos condenar, veio para vos guiar de volta. O sexto erro grave é ignorar a proteção espiritual da vossa casa e da vossa família no dia de Fátima. Nossa Senhora apareceu em Fátima durante a Primeira Guerra Mundial, numa altura em que as famílias estavam a ser dilaceradas, em que filhos morriam nos campos de batalha, em que a fé desmoronava-se por toda a Europa. A sua mensagem não era só para indivíduos, era para famílias. Ela pediu a consagração das famílias ao seu imaculado coração, pediu o enraizamento da devoção no lar. O livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, registra as palavras de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2002/5, ensina que a família cristã é uma comunhão de pessoas, sinal e imagem da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo, e que é a igreja doméstica. O Padre Pio compreendia isto profundamente. Criou grupos de oração, não para pessoas a rezar sozinhas, mas para famílias e comunidades a rezar juntas. Ele dizia: a família que reza unida não perece. O inimigo teme mais do que tudo uma família unida de joelhos. No 13 de maio, não basta rezar sozinho. Junta a tua família. Se estiverem longe, liga-lhes. Se resistirem, reza por eles em silêncio. Mas não deixes este dia passar sem colocar a tua casa sob o manto de Nossa Senhora. Borrifa água benta no teu lar.
Coloca uma imagem benta de Nossa Senhora de Fátima num lugar de honra. Reza o rosário em família, mesmo que seja só uma dezena. Não são atos supersticiosos. São sacramentais, reconhecidos pela Igreja, santificados pela fé e fortalecidos pela intercessão da Mãe de Deus. Lembro-me de uma família em Cebu, nas Filipinas. A família Reis, liderada pela avó, a Lola Esperanza, com 81 anos, tinha uma tradição todos os 13 de maio. Reuniam toda a família alargada, por vezes 30 ou 40 pessoas, na pequena sala de estar da casa. A Lola Esperanza guiava o rosário. As crianças seguravam velas. Os adultos cantavam a Salve Rainha. Em 2018, um tufão terrível atingiu a região. Casas foram destruídas, árvores arrancadas, linhas elétricas caíram. Mas a casa da família Reis, uma modesta construção de betão, resistiu intacta. Nenhuma janela partiu-se. Nenhum membro da família sofreu dano. Os vizinhos cujas casas foram arrasadas foram até a Lola Esperanza e perguntaram como foi possível. E a velha mulher apontou simplesmente para a imagem de Nossa Senhora de Fátima na parede e disse: "Ela protege esta casa porque esta casa é dela." Irmãos e irmãs, esse é o poder da consagração. Essa é a proteção que vem quando uma família leva a sério a mensagem de Nossa Senhora. E agora chegamos à 7ª e última advertência. Tenho-vos dito desde o início que esta última advertência mudaria tudo, que é a mais poderosa, a mais inesperada e a mais importante. E não estou a exagerar. Tudo o que aqui falamos, o rosário, a conversão do coração, a reparação pelos pecadores, o perdão, a confissão, a proteção da família, tudo aponta para esta verdade final, aquela que o Padre Pio considerava a pedra fundamental de toda a mensagem de Fátima. O 7º erro grave, o mais perigoso de todos, é receber a mensagem de Fátima apenas com a mente, sem deixar que ela nos transforme em verdadeiros apóstolos da misericórdia no mundo. Nossa Senhora não apareceu em Fátima para criar consumidores espirituais que recebem a graça passivamente, sem a partilhar. Ela veio para formar apóstolos, homens e mulheres, que levassem a sua mensagem para os seus locais de trabalho, para os bairros, para as suas famílias, para as suas nações. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesus diz: "Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que a vossa luz brilhe diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus." E no mesmo Evangelho, capítulo 25, versículos 35 e 36, ele revela o critério do julgamento final. "Tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e acolheste-me, estava nu e vestiste-me, estive doente e visitaste-me, estive preso e foste ter comigo." A mensagem de Fátima não é uma devoção privada, é uma missão. E o Padre Pio viveu essa missão com cada fibra do seu ser. Não se limitava a rezar na sua cela. Ele construiu um hospital, a Casa Sollievo della Sofferenza, a Casa do Alívio do Sofrimento, em San Giovanni Rotondo. Fundou grupos de oração que hoje existem em todo o mundo. Viveu a sua vida não guardando a graça para si, mas derramando-a pelos outros. Disse certa vez: "Deveis ser uma oração viva, um sacrifício vivo, uma oferta viva. Não guardem a misericórdia de Deus só para vocês. Foi-vos dada para que a possam dar aos outros." Irmãos e irmãs, este é o alerta final e mais poderoso. No dia 13 de maio não se limitem a receber. Dai. Visitem os doentes. Chamem os que estão sozinhos. Perdoem quem vos magoou. Alimentem os famintos. Consolai os que choram. Partilhem esta mensagem com alguém que precise dela. Sejam as mãos e os pés de Nossa Senhora no mundo. É isso que Fátima pede. É isso que o Padre Pio exemplificou. E é isso que salvará a vossa alma e as almas daqueles que amais. Agora deixem-me dar-vos um plano prático, que podem começar já hoje, neste momento, para honrar a mensagem de Fátima e os avisos do Padre Pio. Primeiro, rezem pelo menos 5 dezenas do Santo Rosário hoje, oferecendo cada dezena por uma intenção específica. Uma pela conversão dos pecadores, uma pelas almas do purgatório, uma pela vossa família, uma pela paz no mundo
e uma pela vossa própria conversão e santificação. Segundo, façam hoje um exame de consciência. Peçam ao Espírito Santo que vos revele algum pecado mortal por confessar e comprometam-se a ir à confissão na primeira oportunidade. Terceiro, identifiquem uma pessoa a quem ainda não perdoaram e, em silêncio no vosso coração, escolham perdoá-la. Digam em voz alta: Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e do Padre Pio, escolho perdoar esta pessoa. Cura o meu coração. Quarto, consagrem a vossa casa e família ao Imaculado Coração de Maria. Podem fazê-lo simplesmente reunindo a família ou rezando sozinhos, se necessário, e dizendo: Ó Imaculado Coração de Maria, consagro a Ti a minha casa, a minha família, a minha vida e tudo o que tenho e sou. Protege-nos, guia-nos e conduz-nos até ao Teu Filho. Quinto, realizem hoje um ato concreto de misericórdia. Visitem alguém doente ou sozinho, telefonem a um familiar com quem não falam há muito tempo, deem comida a quem precisa ou partilhem esta mensagem com alguém que sentem necessitar ouvi-la. Estes 5 passos não são complicados. Não exigem formação especial, nem conhecimentos teológicos. Exigem apenas um coração disponível. E prometo-vos, pela autoridade dos santos que nos precederam, se os fizerem com sinceridade, experimentarão a graça de Fátima de um modo que vos vai surpreender. Irmãos e irmãs, antes de terminarmos, tenho ainda algo a dizer, e digo-o com todo o amor e sinceridade do meu coração. Se esta mensagem vos tocou, se estes 7 avisos abriram os vossos olhos, se as palavras do Padre Pio e de Nossa Senhora despertaram algo profundo na vossa alma, então quero que considerem isto. Talvez o maior acto de amor que podem fazer agora não seja só aplicar estas verdades na vossa vida, mas colocá-las nas mãos de alguém que amais. Talvez haja uma mãe na vossa família que reza sozinha todas as noites e deseja uma ligação mais profunda com os santos. Talvez haja um pai que luta em silêncio com dúvidas ou fardos que nunca partilhou. Talvez haja um filho ou filha que se afastou da fé e precisa de uma ponte gentil para regressar. Talvez haja alguém na vossa vida que está de luto, que perdeu um ente querido e não sabe como rezar pela sua alma. Os 21 dias com o Padre Pio foi criado exatamente para estas pessoas. Não é só um livro para ler. É um companheiro espiritual, um guia diário, uma ferramenta de oração, proteção e intercessão que caminha convosco durante 21 dias e transforma a vossa vida espiritual por dentro. É um presente espiritual profundo, talvez o mais significativo que possam oferecer a alguém que amam. O link está no comentário fixado, logo abaixo deste vídeo. Recebam-no para vocês e, se o vosso coração vos mandar, ofereçam-no também a alguém da vossa família que precise. Coloquem esta ferramenta da graça nas mãos de quem amais e estarão a fazer exatamente o que Nossa Senhora pediu em Fátima. Estarão a rezar pelos pecadores, a fazer reparação, a aproximar almas de Deus. Isso é a caridade máxima. Isso é o maior amor. Agora rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, Mãe da Misericórdia e Rainha do Céu, apresentamo-nos hoje diante de Ti com corações humildes e contritos. Apareceste a 3 crianças num campo em Portugal há mais de um século, e a Tua mensagem ecoou ao longo das décadas, chamando-nos à oração, à penitência, à conversão e ao amor. Ouvimos o Teu chamado hoje, Mãe. Respondemos com tudo o que somos. Oferecemos-Te as nossas famílias, as nossas casas, as nossas lutas, as nossas alegrias, as nossas tristezas e as nossas esperanças. Pedimos que nos cubras com o Teu manto de proteção, que nos guardes dos ataques do inimigo, e que nos conduza sempre mais perto do Sagrado Coração do Teu Filho, Jesus Cristo. E pedimos-te a Ti, querido Padre Pio, fiel servo de Deus, sacerdote estigmatizado, defensor das almas, intercessor perante o trono do Todo-Poderoso, reza por nós. Reza pelas nossas famílias, reza pelos nossos filhos, reza pelas almas dos nossos entes queridos que partiram, reza pela conversão dos pecadores em todo o mundo.
Reza para que tenhamos coragem de viver a mensagem de Fátima, não só no dia 13 de maio, mas em todos os dias das nossas vidas. Entregamo-nos por completo às tuas mãos, ó Maria. Confiamos na tua intercessão. Acreditamos no poder da oração. E seguimos daqui para a frente como apóstolos da misericórdia, levando a tua mensagem de esperança a um mundo que dela precisa tanto. Pedimos tudo isto por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, abençoo-vos hoje com todo o calor do meu coração. Que a paz de Cristo esteja convosco e com as vossas famílias. Que Nossa Senhora de Fátima envolva a vossa casa com o seu manto. Que o Padre Pio interceda por vós diante do trono de Deus. E que esta mensagem não termine aqui. Peço-vos agora, com amor e urgência, que partilhem este vídeo com pelo menos uma pessoa que amem. Enviem-no a um familiar. Enviem-no a um amigo que está a passar por dificuldades. Partilhem-no onde outros possam encontrá-lo. Porque algures, neste preciso momento, há alguém sentado sozinho, carregado pelo peso do pecado, afogado na tristeza, desesperado por um fio de esperança. E esta mensagem, estes 7 avisos, esta oração, podem ser exatamente o que transforma a vida dessa pessoa. Tu podes ser o instrumento dessa graça. Nossa Senhora de Fátima pediu por apóstolos. O Padre Pio dedicou a vida a formá-los. Hoje, podes tornar-te um deles. Partilha esta mensagem, espalha esta luz, e que Deus te abençoe, te proteja e te envolva no seu amor. Sabiam que o Padre Pio de Pietrelcina, com lágrimas nos olhos, revelou que a bem-aventurada Virgem Maria de Fátima fez uma promessa especial acerca das almas daqueles cujos corpos foram reduzidos a cinzas? Sabiam que essa promessa, sussurrada a ele durante uma experiência mística, na manhã do dia 13 de agosto de 1947, precisamente 30 anos depois da terceira aparição na Cova da Iria, tem sido guardada pela Igreja e raramente ensinada do púlpito? Hoje, irmãos e irmãs, vou partilhar convosco 10 revelações sobre o que Nossa Senhora de Fátima prometeu às almas crematadas, as almas dos nossos queridos pais, mães, filhos, filhas e cônjuges, cujos restos terrenos foram entregues ao fogo. E prometo-vos que na 10ª revelação, a mais poderosa de todas, aquela que o Padre Pio disse que a Virgem falou só em sussurros, o vosso coração se encherá de uma esperança que talvez nem imaginassem ser possível. Escutem com atenção o que vou revelar, porque durante demasiado tempo, as famílias católicas têm carregado uma ferida silenciosa. Talvez tenham estado ao lado de uma urna num funeral e uma voz interior tenha tremido com uma pergunta terrível. Talvez tenham visto a vossa mãe, o vosso pai ou o vosso amado cônjuge, a pessoa que vos segurou a mão em todas as tempestades da vida, ser devolvido em cinzas numa pequena caixa de madeira e um pensamento frio tenha entrado na vossa alma. Haverá ainda esperança para eles? Falheios? Estão perdidos? Irmãos e irmãs, digo-vos em nome de Jesus Cristo e pela intercessão da Mãe de Deus, não. Eles não estão perdidos, e sim, há esperança, uma esperança imensa, daquelas que só o céu pode dar. Antes de continuar, peço-vos que façam algo agora, como um verdadeiro ato de fé, não como um favor para mim. Nos comentários abaixo, escrevam estas palavras exatas. Nossa Senhora de Fátima intercede pelas almas dos meus amados falecidos. Escrevam-nas agora com o coração, porque cada vez que uma alma na terra pronuncia o nome da Mãe de Deus com fé, uma luz desce ao purgatório, e os vossos queridos sentirão essa luz. E se esta mensagem vos toca, subscrevam este canal, ativem o sininho e partilhem este vídeo com alguém que carrega o sofrimento silencioso de um ente querido crematado. O gosto que dão não é para o algoritmo, é um acto de caridade espiritual, porque cada partilha leva esta esperança a outra família que chora em silêncio esta noite. Agora, antes de entrarmos nas 10 revelações, tenho de construir um muro de doutrina à volta do vosso coração, para que nenhum inimigo da vossa fé possa sussurrar que este ensinamento é superstição, esoterismo ou alguma invenção moderna. Não é. É teologia católica pura, ancorada na Sagrada Escritura e no magistério da Igreja.
No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 44 e 45, a palavra inspirada de Deus declara que é um pensamento santo e piedoso rezar pelos mortos, para que sejam libertados dos seus pecados. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, ensina claramente que todos os que morrem na graça e amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, passam por uma purificação para alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E no parágrafo 2301, o Catecismo afirma explicitamente que a Igreja permite a cremação desde que não demonstre uma negação da fé na ressurreição do corpo. Percebem o que isto significa, irmãos e irmãs? A própria Igreja declarou que a cremação não impede de forma alguma que a alma alcance o céu, nem impede a ressurreição final do corpo no último dia. São Tomás de Aquino ensinou que a onipotência de Deus não está limitada pela matéria dos nossos corpos, porque o mesmo Deus que formou Adão do pó da terra pode recompor o corpo do vosso amado a partir das cinzas espalhadas pelos oceanos. Esta é fé. Esta é verdade. Esta é a doutrina católica que vos liberta da mentira de que as cinzas significam abandono. E agora, a primeira revelação que o Padre Pio recebeu sobre a promessa de Nossa Senhora de Fátima às almas crematadas. A primeira é esta: a alma não pertence à forma do corpo, pertence a Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Santa Teresa de Ávila, nos seus escritos sobre o castelo interior, explicou que a alma é uma realidade espiritual que transcende o pó da carne. O Padre Pio, que carregou as chagas de Cristo nas suas próprias mãos e pés durante 50 anos, disse a uma viúva enlutada em San Giovanni Rotondo no ano de 1962: minha filha, as cinzas são só pó, mas a alma do teu marido está nas mãos de Deus, que conta cada lágrima que derramas por ele. Penso na Maria Conceição, uma mulher de 64 anos da cidade de Braga, que no ano de 2011 perdeu o marido João devido a um cancro. Ele pediu antes de morrer para ser cremado porque não queria que ela suportasse as despesas de um túmulo. Durante 3 anos, ela não conseguiu dormir, atormentada pelo medo de o ter traído diante de Deus. Depois fez uma peregrinação a Fátima e durante o rosário na Capelinha das Aparições, sentiu, disse ela, como se a alma do marido lhe tivesse tocado o ombro e sussurrado: estou em paz. Daquela noite em diante, voltou a dormir e dedicou todos os primeiros sábados do mês a rezar por ele. Irmãos e irmãs, apliquem isto hoje. Não medam o destino dos vossos amados pela forma do seu sepultamento, mas pelo amor de Deus que nunca abandona uma alma batizada em Cristo. E aqui, queridos ouvintes, antes de passar à segunda revelação, tenho de colocar algo nas vossas mãos, porque o que vou partilhar seria incompleto sem isto. O Padre Pio, que confirmou tudo o que Nossa Senhora de Fátima revelou sobre as almas dos falecidos, deixou-nos um método preciso de oração, um ritmo diário de intercessão que ele próprio praticava pelas almas do purgatório. Este método, juntamente com as orações específicas que ensinou aos seus filhos espirituais, foi reunido na obra chamada 21 Dias com o Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, 3 e-books unidos num só companheiro. O link está no comentário fixado, mesmo aqui abaixo do vídeo. Isto não é um livro sobre o Padre Pio, irmãos e irmãs. É a rotina diária de oração que ele viveu, as mesmas orações que sussurrava ao altar todas as manhãs antes de oferecer a Santa Missa, pelas almas dos mortos. Se o vosso coração está pesado por alguém que partiu, esta é a ponte entre a promessa mística de Fátima e a oração concreta da vossa vida diária. A segunda revelação: o fogo da cremação não é o fogo do juízo. São João da Cruz, na sua noite escura da alma, distinguiu claramente entre o fogo terrestre, que consome a matéria, e o fogo divino do amor, que purifica a alma. O fogo que toca o corpo do vosso amado depois da morte
não tem efeito espiritual algum na alma, nenhum. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 15, São Paulo fala de um fogo purificador que prova as obras de cada um, mas este é o fogo espiritual do purgatório, não o fogo de nenhuma fornalha terrena. O Padre Pio, numa carta à sua filha espiritual Cleonice Morcaldi, no ano de 1949, escreveu que as chamas deste mundo não podem tocar o que pertence à eternidade. Antônio Ribeiro, um homem de 58 anos de Lisboa, contou no ano de 2017 como se atormentou durante uma década depois de cremar o seu filho Pedro, que morreu aos 22 anos num acidente de mota. Ele acreditava que tinha condenado o filho a uma segunda morte. Um sacerdote santo, ao ouvir a confissão durante uma peregrinação a Fátima, abriu o catecismo com ele e mostrou-lhe o parágrafo 1031. O Antônio chorou durante 2 horas e, a partir desse dia, começou a rezar diariamente o rosário pelo seu filho. Toma isto para ti hoje. Liberta-te da culpa falsa que o inimigo sussurra ao teu ouvido, porque nenhuma chama na terra tem poder sobre a alma eterna do teu querido. A terceira revelação, irmãos e irmãs. A Santa Missa alcança a alma cremada, com o mesmo poder que alcança qualquer outra alma. O Concílio de Trento definiu solenemente que o sacrifício da missa beneficia as almas no purgatório. São Padre Pio dizia muitas vezes a quem o procurava: se soubesseis o valor de uma só missa oferecida por uma alma, andarias descalço pela neve só para a ouvir. Não há qualquer distinção, nenhuma, entre uma alma cujo corpo foi sepultado e uma alma cujo corpo foi cremado, quando se trata da aplicação dos méritos da Eucaristia. Carla Esposito, viúva de 71 anos de Nápoles, contou em 2019 que ofereceu 30 missas gregorianas pelo seu marido Giuseppe, cujo corpo fora cremado conforme o seu desejo. No último dia das 30 missas, recebeu em oração uma consolação interior tão profunda que a descreveu como uma luz quente a encher-lhe todo o peito. E soube, disse ela, com a certeza de uma mãe que conhece o seu filho, que Giuseppe entrara na alegria de Deus. Toma isto para ti hoje. Oferece missas, escreve os nomes dos teus falecidos no livro paroquial dos defuntos e leva-os ao altar de Deus semana após semana. A quarta revelação. O rosário é a corrente que puxa a alma cremada para fora do purgatório. Nossa Senhora de Fátima, na aparição de 13 de julho de 1917, pediu a Lúcia, Jacinta e Francisco que rezassem o rosário todos os dias. Padre Pio apelidou o rosário de sua arma e dizia que é a oração que esvazia o purgatório mais depressa do que qualquer outra devoção. O próprio Santo Domingo recebeu da Virgem a promessa de que quem rezar devotamente o rosário e o fizer rezar por si, não perecerá. Toma isto para ti hoje. Pega no teu rosário esta noite, acende uma vela e oferece os 5 mistérios pela alma da pessoa que cremaste, nomeando-a em voz alta no início. Não faltes um único dia. A quinta revelação, e escutem bem, porque aqui pisamos terreno sagrado. A ressurreição do corpo no último dia não é ameaçada pela cremação. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ensinou que até aqueles cujos corpos foram devorados por feras ou dispersos pelas tempestades, ressuscitarão no dia da ressurreição. São Tomás de Aquino confirmou que a omnipotência divina restaurará cada corpo, independentemente do que tenha acontecido à sua matéria na terra. Padre Pio, consolando uma mãe cujo filho morreu num incêndio e cujo corpo não pôde ser recuperado, disse: minha filha, no último dia, Deus devolver-te-á ele mais belo do que quando o seguraste bebé. Toma isto para ti hoje. Quando o inimigo sussurrar que o teu querido não ressuscitará, responde com o credo: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Diz em voz alta: irmãos e irmãs, porque o demônio foge ao som da verdade. A sexta revelação. As obras de misericórdia que praticas na terra encurtam o tempo de purificação dos teus falecidos. Santa Catarina de Gênova, no seu tratado sobre o purgatório, ensinou que cada acto de caridade, oferecido em nome de uma alma, desce ao purgatório como uma chuva refrescante. Padre Pio praticava isto constantemente. A Casa para o Alívio do Sofrimento, que fundou em San Giovanni Rotondo,
foi oferecida como uma obra perpétua de misericórdia pelas almas dos falecidos. Toma isto para ti hoje. Dá de comer a quem tem fome, visita quem está doente, perdoa a quem te magoou e dedica esse acto explicitamente à alma do teu ente querido cremate. Imagina, irmãos e irmãs, a chuva fresca a cair sobre a alma deles por causa do teu amor. A sétima revelação. As indulgências, quando recebidas com as disposições adequadas, são um tesouro derramado diretamente na alma do falecido. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1471, define indulgências e confirma a sua aplicação aos fiéis defuntos. Durante o mês de novembro, especialmente entre o dia 1 e o dia 8, a Igreja oferece uma indulgência plenária diária pelas almas do purgatório, sob as condições da confissão, comunhão, oração pelas intenções do Santo Padre e visita a um cemitério ou igreja. Toma isto para ti hoje. Marca estes dias no teu calendário e durante este novembro, ganha a indulgência para o teu querido dia após dia e vê a tua dor transformar-se em propósito. Antes de revelar as últimas revelações, caros ouvintes, deixa-me falar mais uma vez daquela companhia de oração de que falei antes. Tenho recebido mensagens de almas de todo o mundo, pessoas que começaram os 21 dias com Padre Pio, carregando a mesma ferida que tu carregas esta noite. A dor não sarada de um pai, mãe, filho ou cônjuge cremado. Uma mulher chamada Lúcia, de Aveiro, escreveu que ao 14º dia do método sentiu uma paz que não conhecia há 11 anos desde a cremação do seu marido. Um homem chamado Stefano, de Verona, disse que rezar as orações que o próprio Padre Pio usava, todas as manhãs à mesma hora que o santo rezava, lhe dava a certeza de que o seu filho fora acolhido na misericórdia de Deus. Imagina-te, daqui a 3 semanas, a acordar com o coração sereno, sabendo as palavras certas para rezar pelo teu querido, tendo um ritmo diário que te liga a Fátima, a Padre Pio e à alma que tanto desejas confortar. É isto que 21 dias com Padre Pio coloca nas tuas mãos. O link está no comentário fixado, mesmo aqui abaixo. A 8ª revelação. As lágrimas que derramas pelos teus falecidos não são desperdiçadas, são recolhidas pelos anjos. O Salmo 56, versículo 8, declara que Deus guarda cada lágrima na sua garrafa. Santa Faustina, no seu diário, escreveu que as lágrimas de uma alma que chora pelos mortos com amor se transformam em pérolas de intercessão. Padre Pio disse a um pai que chorava, em 1958, cada lágrima que derramas pelo teu filho é uma oração, e Deus ouve-a. Toma isto para ti hoje. Não tenhas vergonha de chorar, mas oferece as tuas lágrimas explicitamente, dizendo: Senhor, uno estas lágrimas ao precioso sangue do teu filho pela alma do meu querido. A 9ª revelação. A alma do teu falecido pode interceder por ti mesmo do purgatório. São Belarmino e São Afonso de Ligório ensinaram que as almas no purgatório, embora não possam ajudar a si mesmas, podem rezar por aqueles que ainda estão na terra. Padre Pio testemunhou que muitas das graças espirituais que recebeu vieram pelas orações das almas santas que ajudou através das suas missas. Toma isto para ti hoje. Quando enfrentares uma dificuldade, pede ao teu querido falecido que reze por ti. Há uma troca sagrada a acontecer, irmãos e irmãs. Tu rezas por eles e eles rezam por ti, e o céu torna-se uma única família de amor que nem a morte consegue quebrar. E agora, a 10ª e mais poderosa revelação de todas, aquela que o Padre Pio disse que a Virgem de Fátima lhe sussurrou com ternura naquela manhã de 13 de agosto de 1947. Escutem com atenção. Nossa Senhora prometeu que nenhuma alma de um católico baptizado, cujo corpo foi cremado, e para quem pelo menos um rosário é rezado por uma mão amorosa na terra, será esquecida no purgatório. Um rosário, irmãos e irmãs. Uma única corrente de amor oferecida com fé abre as portas da misericórdia do céu sobre a alma do teu querido. A Mãe de Deus, cujo imaculado coração foi trespassado pelos sofrimentos das mães ao longo dos séculos,
Prometeu que ela própria desceria ao purgatório todos os sábados para elevar aquelas almas que são lembradas por um coração que reza na terra. Este é o segredo que tem consolado os santos, e que esta noite também te consola a ti. Agora deixa-me dar-te um plano prático para pôr em prática. Primeiro, já esta noite, acende uma vela e reza 5 dezenas do rosário, nomeando o teu ente querido falecido no início. Segundo, durante esta semana, pede na tua paróquia uma missa pela alma desse ser amado, mencionando o nome. Terceiro, ao longo deste mês, realiza 3 obras concretas de misericórdia e dedica-as a essa alma. Quarto, a partir do próximo primeiro sábado do mês, vai à missa, faz a confissão, recebe a comunhão e reza o rosário pelas intenções do Imaculado Coração. Quinto, escreve o nome do teu ente querido num papel pequeno e coloca-o diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em tua casa. E sexto, começa um ritmo diário de oração, que te ligue aos santos que guardam esta promessa. E antes de terminarmos, irmãos e irmãs, deixa-me uma última palavra de amor. Se tens um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge ou um amigo que ainda caminha nesta terra, ferido pela dor de ter cremado alguém que amava, não os deixes na escuridão mais um dia. Dá-lhes 21 dias com Padre Pio. O link está no comentário fixado, mesmo aqui embaixo. Não há maior acto de caridade do que oferecer a alguém que amas uma ferramenta que o aproxima de Deus e da paz. Imagina a tua mãe, o teu pai, a tua irmã, finalmente a dormir em paz, finalmente a conhecer as orações que o próprio Padre Pio rezava, finalmente ligados à promessa de Nossa Senhora de Fátima. Esta será uma bênção para a tua vida, para a tua família e para as almas de todos aqueles que amaste e perdeste. Oremos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, tu que apareceste a 3 pastorinhos e revelaste ao mundo a misericórdia do teu Filho, colocamos no teu imaculado coração, esta noite, as almas de todos os nossos entes queridos que partiram, daqueles cujos corpos descansam na terra e daqueles cujos corpos se tornaram cinzas. Pela promessa que sussurraste a Padre Pio, pelas chagas do teu Filho, pelas lágrimas de todas as mães que já choraram um filho, desce neste sábado ao purgatório e eleva os nossos amados à luz de Deus. Santo Padre Pio, reza por nós. Nossa Senhora de Fátima, intercede pelas almas dos nossos amados falecidos. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Partilha este vídeo esta noite com alguém que chora em silêncio pela perda de um ente querido crematado, porque o teu gesto pode ser a luz que alcança a escuridão dessa pessoa. Vejo-vos no próximo vídeo, irmãos e irmãs, ide em paz. Sabiam que o Padre Pio de Pietrelcina, aquele humilde frade capuchinho, que carregou as chagas de Cristo na sua própria carne durante 50 anos de dor, revelou aos seus filhos espirituais mais próximos um aviso tão urgente, tão preciso e tão aterrador, que o Vaticano manteve silêncio durante décadas? Sabiam que numa fria manhã de 12 de fevereiro de 1965, dentro da sua pequena cela no convento de São Giovanni Rotondo, no sul de Itália, enquanto fazia os curativos nas feridas sangrantes das suas mãos, este santo estigmatizado confidenciou a um jovem filho espiritual 4 objetos específicos, 4 coisas comuns que milhões de cristãos ainda hoje têm nos seus quartos e que abrem portas invisíveis à opressão espiritual, à inquietação, ao sono perturbado e à lenta erosão da paz da alma. Irmãos e irmãs, escutem com atenção, porque o que vou partilhar convosco nos próximos minutos não é superstição, não é folclore, nem fantasia da nova era. É teologia sagrada enraizada nas Sagradas Escrituras, confirmada pelo Catecismo da Igreja Católica e selada pelo sofrimento e pela experiência mística de um dos maiores santos do século XX. Padre Pio avisou que 4 objetos específicos nunca devem permanecer no vosso quarto, esse santuário sagrado onde dormem, onde ficam indefesos durante 8 horas todas as noites, onde a alma está mais exposta ao mundo espiritual. Prometo-vos que no final desta mensagem saberão exatamente quais são esses 4 objetos, por que razão ele os nomeou,
o que a Igreja ensina sobre cada um deles e o que devem colocar em substituição para que o vosso quarto se torne um verdadeiro refúgio de graça. Mas deixem-me advertir-vos desde já. O quarto objeto, o mais perigoso de todos, aquele que o Padre Pio mencionou com lágrimas nos olhos, é algo que provavelmente tem ao alcance da mão agora mesmo. Revelá-lo no final vai mudar para sempre a forma como organizam o espaço mais íntimo da vossa casa. Antes de aprofundarmos este aviso sagrado, peço-vos algo que não custa nada, mas tem um peso eterno. Escrevam agora na caixa de comentários abaixo deste vídeo estas palavras exactas como acto de fé e proteção sobre o vosso lar. Padre Pio, reza pela minha família e purifica a minha casa. Façam-no já, antes que se esqueçam, porque cada vez que uma alma escreve esta oração com sincera intenção, o céu escuta, e a intercessão deste santo estigmatizado alcança lares em todo o mundo. Depois de escreverem a oração, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações e deixem um gosto neste vídeo. Não o façam por mim, nem por um algoritmo. Façam-no como acto espiritual de caridade, porque cada inscrição, cada sininho, cada gosto permite que esta mensagem de alerta e esperança chegue a outra alma que sofre esta noite, a outra mãe cujo filho não consegue dormir, a outro pai cuja casa pesa no espírito, a outra viúva que sente algo invisível nos cantos do seu quarto. Tornam-se instrumentos de graça simplesmente estendendo a mão. E irmãos e irmãs, partilhem este vídeo com quem amam, porque o que o Padre Pio revelou sobre estes 4 objetos é um conhecimento que salva famílias, restaura a paz e fecha portas que nunca deveriam ter sido abertas. Agora deixem-me proteger este ensinamento com o escudo da doutrina católica, porque não vos conduzirei a nada fora da fé. A própria Sagrada Escritura diz-nos, na Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestes. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2016, alerta explicitamente contra todas as formas de adivinhação, a consulta de horóscopos, a procura de médiuns e o uso de amuletos que pretendem desvendar o futuro ou domar poderes ocultos. No parágrafo seguinte, 2117, condena todas as práticas de magia e feitiçaria, incluindo objetos supostamente dotados de poderes protectores fora dos canais estabelecidos por Cristo e pela sua Igreja. São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ensinou com grande clareza que objetos materiais, quando associados a ritos pagãos, símbolos ocultos ou espiritualidades falsas, podem tornar-se instrumentos através dos quais o inimigo das almas exerce influência. Não porque o objeto em si tenha poder, mas por causa do pacto espiritual ou da abertura que a sua presença representa no lar. São João da Cruz, o grande doutor místico na sua subida do Monte Carmelo, advertiu a alma que procura a união com Deus para remover do seu espaço tudo o que prende o coração a curiosidades desordenadas ou a espiritualidades que não são Cristo. E o Padre Pio, que combateu demônios visíveis e invisíveis na sua cela noite após noite durante meio século, tornou-se a ponte moderna, o santo do século XX que tomou estas verdades antigas e as transformou em avisos urgentes e práticos para o cristão dos nossos dias. Por isso, quando o Padre Pio nomeia 4 objetos, ele não inventa a doutrina, aplica 2000 anos de sabedoria católica ao quarto do fiel moderno. O primeiro objeto contra o qual o Padre Pio avisou é o espelho colocado diretamente em frente à cama, especialmente os espelhos grandes, antigos ou de origem desconhecida, recebidos como presentes ou comprados em mercados de segunda mão. O Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 26, fala da alma como um espelho imaculado da obra de Deus, e os padres da Igreja, especialmente São Agostinho, ensinaram que o espelho é um símbolo profundo da própria alma, refletindo tanto a luz da graça como as sombras da desordem. O Padre Pio explicou ao seu filho espiritual, o Padre Alessio Parente,
Numa noite calma no convento, no outono de 1963, que um espelho voltado para a cama cria perturbação espiritual durante o sono, porque a alma, quando o corpo descansa, torna-se mais receptiva ao mundo invisível, e o reflexo constante gera inquietação, pesadelos recorrentes e uma estranha sensação de estar a ser observado. São Tomás de Aquino confirmou que a imaginação libertada durante o sono é a porta pela qual influências angelicais e demoníacas podem alcançar a alma, e o que rodeia a cama molda o que entra na imaginação. Deixem-me contar-vos a história da Maria Consuelo, uma viúva de 62 anos da pequena cidade de Salta, no norte da Argentina, que em 2014 não conseguiu dormir durante 11 meses seguidos depois de herdar um grande espelho antigo da sua tia falecida e o colocar mesmo em frente à cama. Sofria pesadelos violentos, acordava às 3 da manhã todas as noites e sentia uma presença pesada no quarto. Um padre capuchinho, devoto do Padre Pio, visitou a sua casa, abençoou-a e ordenou-lhe que retirasse o espelho imediatamente. Em 7 dias, Maria Consuelo dormiu tranquilamente pela primeira vez em quase um ano, e agora só guarda no quarto um pequeno crucifixo e uma imagem do Sagrado Coração. Irmãos e irmãs, examinem o vosso quarto esta noite, e se um espelho estiver virado para a cama, especialmente de origem desconhecida, mudem-no de lugar, cubram-no durante a noite ou retirem-no completamente, e peçam a um padre que abençoe a vossa casa. E antes de avançar para o segundo objeto, falo-vos do fundo do coração, porque tudo o que partilho convosco esta noite, cada aviso, cada história, cada alicerce doutrinário, vem da mesma fonte de graça da qual o Padre Pio bebeu durante toda a sua vida. O frade capuchinho não só avisou contra objetos perigosos, deixou também um tesouro de orações, exercícios espirituais e práticas devocionais que ele próprio usava para combater o inimigo invisível e obter milagres para milhares de almas que lhe escreviam de todos os continentes. Toda esta sabedoria, as orações que o Padre Pio realmente rezava, os métodos que ensinava aos seus filhos espirituais, as práticas de proteção que repetia na sua própria cela, foram reunidas numa obra única, chamada 21 Dias com o Padre Pio, o método secreto do santo para vencer as batalhas espirituais e alcançar milagres. 3 livros num só, disponível no comentário fixado mesmo aqui embaixo deste vídeo. Este não é um livro para ler uma vez e esquecer, é um companheiro diário. Um caminho de 21 dias que te guia pela mão, pelos mesmos exercícios espirituais que o Padre Pio praticou durante meio século, com orações concretas, para a manhã, para a noite, para a proteção da tua casa, para as almas dos teus entes queridos que partiram e para as batalhas mais profundas do coração. Se aquilo que já ouviste sobre o espelho te abriu os olhos, imagina o que te espera em 21 dias de guerra espiritual guiada pelo intercessor mais poderoso do século XX. O link está no comentário fixado, mesmo aqui embaixo. O segundo objeto contra o qual o Padre Pio alertou são quaisquer imagens, estátuas, figuras ou recordações de origem pagã, oculta ou sincrética guardadas no quarto, mesmo que tenham sido oferecidas, mesmo que sejam consideradas decoração, mesmo que o seu significado seja desconhecido. O livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25, ordena ao crente que queime as imagens talhadas de deuses estrangeiros e não traga nenhuma abominação para casa, para não se tornar igual a elas, separado para a destruição. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2012, deixa claro que a idolatria consiste em divinizar o que não é Deus, e que até as formas modernas, escondidas em objetos de moda ou decoração, entram neste mesmo alerta. O Padre Pio, numa conversa gravada pelo Padre Gerardo de Flumeri na primavera de 1959, disse a uma jovem que veio confessar que a estranha ansiedade que sentia no quarto só desapareceria quando retirasse a pequena figura de uma divindade oriental que o irmão lhe trouxera de uma viagem. Uma figura que ela mantinha na mesa de cabeceira porque achava bonita. São João da Cruz ensinou que a alma não pode subir a Deus,
enquanto se apega a objetos que carregam a memória e a assinatura espiritual de uma falsa adoração. Escuta a história do Joaquim Eduardo, um engenheiro de 47 anos da cidade de Coimbra, que em 2017 começou a sofrer de insônia grave e uma pressão no peito todas as noites. Depois de falar com um padre franciscano, percebeu que no seu quarto havia 3 recordações de umas férias num continente distante, pequenas estátuas de origem espiritual desconhecida, dadas por um guia turístico. Joaquim Eduardo retirou as 3, abençoou a casa e em 2 semanas voltou a dormir profundamente, a rezar com fervor renovado e a ir à confissão semanalmente. Irmãos e irmãs, olhem à vossa volta com novos olhos e se encontrarem algum objeto de origem espiritual desconhecida, mesmo pequeno, mesmo bonito, retirem-no e substituam por um crucifixo abençoado, uma imagem de Nossa Senhora ou uma relíquia de um santo. O terceiro objeto que o Padre Pio apontou, e que surpreende muitos fiéis, é qualquer livro, revista, baralho de cartas ou material relacionado com horóscopos, adivinhação, práticas esotéricas, mediunidade ou espiritualidades ocultas, guardados no quarto ou entre os pertences pessoais. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2016, lista estas práticas como gravemente contrárias à virtude da religião, porque procuram conhecimentos ocultos fora de Deus e abrem a alma a influências que não vêm do Espírito Santo. A Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 18 e 19, descreve como os novos convertidos em Éfeso trouxeram os seus livros de magia e queimaram-nos publicamente, mesmo que tivessem grande valor, porque entenderam que nenhuma conversão verdadeira é possível enquanto esse material permanecer sob o mesmo teto. O Padre Pio, numa carta ao seu diretor espiritual, Padre Benedetto, de San Marco em Lames, no outono de 1922, avisou que, mesmo por curiosidade, os fiéis nunca devem guardar esses materiais em casa, porque a palavra impressa traz uma intenção, uma orientação espiritual, que influencia o ambiente onde repousa. Deixa-me contar-te a história da Luciana Beatriz, professora de 35 anos da cidade de Assunção, no Paraguai, que em 2019 guardava na mesa de cabeceira uma pilha de revistas de horóscopos e um baralho de cartas de adivinhação, simplesmente por hobby, dizia ela sem levar a sério. Sofria de ansiedade crônica, ataques de pânico ao amanhecer e um vazio espiritual profundo, apesar de ir à missa todos os domingos. Um padre que estudara a vida do Padre Pio aconselhou-a a retirar todos esses objetos, a fazer uma confissão sincera e a começar a rezar o Santo Rosário todas as noites. Em um mês, a Luciana Beatriz sentiu uma paz que não conhecia desde criança e hoje lidera um grupo de oração para mulheres na sua paróquia. Irmãos e irmãs, vasculhem as vossas estantes, gavetas e mesas de cabeceira. Retirem tudo o que esteja ligado à adivinhação ou práticas ocultas, sem medo, sem nostalgia, sem hesitações, e entreguem a um padre se não souberem como descartar corretamente. E agora, antes de revelar o quarto objeto, o mais perigoso de todos, aquele que o Padre Pio mencionou com lágrimas nos olhos, preciso fazer uma pausa e falar diretamente à alma que me está a ouvir neste momento, talvez mesmo no quarto de que falamos. Talvez te tenhas reconhecido na história da Maria Consuelo, do Joaquim Eduardo ou da Luciana Beatriz. Talvez tenhas dormido mal durante meses, sentindo uma pressão que não consegues nomear, percebendo que algo invisível te rouba a paz. Quero que saibas que não estás sozinho, e que o mesmo Padre Pio que avisou sobre estes objetos deixou também um caminho completo de restauração, um método de 21 dias de oração e exercícios espirituais que já transformou casas e corações de milhares de fiéis pelo mundo fora. Quem percorreu as páginas de 21 dias com o Padre Pio diz que as suas orações matinais se tornaram mais profundas, que o sono voltou, que finalmente encontrou uma forma de rezar pelos entes queridos falecidos com confiança, que o peso que sentiam em casa desapareceu após anos. Imagina-te, daqui a 3 semanas, a acordar todas as manhãs com a alma limpa,
a rezar com as palavras que o próprio Padre Pio usava, a adormecer sob a proteção que ele invocava sobre os seus filhos espirituais e a carregar nas tuas mãos as mesmas ferramentas espirituais que formaram santos. Este não é um livro qualquer, é o companheiro que caminha contigo na batalha, 3 obras reunidas numa só. O link espera por ti no comentário fixado, mesmo aqui embaixo. Muitas almas encontraram nestas páginas exatamente o que lhes faltava. O quarto objeto, irmãos e irmãs, o mais perigoso de todos, aquele que o Padre Pio mencionou com lágrimas a escorrer pela cara barbada naquela fria manhã de fevereiro, é o aparelho eletrônico que fica ligado ao lado da cama durante o sono, especialmente quando usado para consumir conteúdos de impureza, violência, curiosidade oculta ou distrações sem fim antes de fechar os olhos. Agora, escutem bem, porque este é o aviso que mais diretamente se aplica ao cristão moderno. O Padre Pio não podia imaginar o smartphone como o conhecemos, mas os seus filhos espirituais, que continuaram o seu trabalho no século XXI, aplicaram o seu ensinamento com precisão cirúrgica. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz-nos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o quarto é a antecâmara desse templo, o lugar onde entregamos a nossa consciência e confiamos a nossa alma a Deus para a noite. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2523, ensina que a pureza exige modéstia, guarda dos sentidos e rejeição de tudo aquilo que desperta uma curiosidade nociva. Quando o aparelho ao lado da tua cama é a última coisa que os teus olhos tocam antes de adormecer, e a primeira ao acordar, quando leva para esse espaço sagrado imagens de impureza, palavras de ódio, cenas de violência ou o rolar incessante de conteúdos vazios, estás a convidar para o teu espaço mais íntimo exatamente o que as primeiras 3 advertências nos alertam, tudo ao mesmo tempo, numa forma concentrada. Padre Pio dizia que a última imagem e o último pensamento antes do sono moldam o clima espiritual da alma durante toda a noite. São Tomás de Aquino confirmou que a alma leva para o descanso aquilo que os sentidos receberam por último. Deixa-me contar-te a história do Ricardo Antônio, um jovem de 29 anos da cidade de Cuenca, no Equador, que em 2022 entrou numa espiral de depressão, impureza e aridez espiritual. Tudo por causa de 2 anos a adormecer com o telemóvel na mão, consumindo conteúdos impuros até altas horas. Um padre devoto aconselhou-o a retirar todos os dispositivos eletrônicos do quarto, a colocar um crucifixo abençoado na parede acima da cama, a rezar 3 Ave-Marias antes de dormir e a começar o exercício espiritual de 21 dias de Padre Pio. Em 3 meses, Ricardo Antônio confessou-se pela primeira vez em 8 anos, reconciliou-se com a família, voltou à missa diária e hoje serve como catequista na sua paróquia. Irmãos e irmãs, se há uma mudança que deveis fazer esta noite, que seja esta. Tira o aparelho da tua mesa de cabeceira, deixa-o noutra divisão e recupera o silêncio sagrado que pertence ao teu sono. Agora, irmãos e irmãs, deixem-me dar-vos um plano concreto de ação, simples, prático e possível ainda hoje, antes de fechar os olhos. Primeiro, caminha lentamente pelo teu quarto e identifica a presença de algum espelho virado para a cama, de alguma imagem de origem espiritual desconhecida, de qualquer material ligado a práticas ocultas e de qualquer aparelho eletrônico que consome os teus últimos momentos do dia. Segundo, remove o que precisa ser removido, com paz e confiança, sabendo que estás a reclamar o teu espaço para Cristo. Terceiro, coloca acima da cama um crucifixo abençoado, na mesa de cabeceira uma imagem de Nossa Senhora e num local visível uma imagem sagrada de Padre Pio. Quarto, asperge água benta nos 4 cantos do quarto e na soleira da porta, pedindo a um padre que abençoe a tua casa, se puderes. Quinto, antes de dormir reza o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai, oferecendo à tua noite a proteção dos anjos e a intercessão de Padre Pio. Sexto, ao acordar, antes de tocar em qualquer aparelho, faz o sinal da cruz e reza uma simples oferta da manhã. Sétimo, começa uma vida espiritual sustentada, com confissão frequente,
missa semanal e um encontro diário de oração que ancore a tua alma. Isto não é religiosidade, é sanidade, é a arquitetura de um lar cristão. E agora, antes de terminar esta mensagem, quero falar uma última vez com a ternura de um pai sobre o maior ato de amor que podes fazer nesta fase da tua vida. Pensa numa pessoa que amas profundamente, talvez a tua mãe cujas noites são inquietas, talvez o teu pai que se afastou da fé, talvez o teu filho adulto que sofre em silêncio, talvez um amigo enlutado, talvez um cônjuge que precisa de renovação. A maior caridade que podes oferecer-lhes não é um presente material que se desvanece, mas uma ferramenta espiritual que perdura, um caminho que coloca a sua alma nas mãos de um dos maiores santos do século XX. Os 21 dias, com Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, 3 obras reunidas num só volume, podem ser adquiridos não só para ti, mas como um presente espiritual para alguém que carregas no coração. O link está no comentário fixado logo abaixo deste vídeo, esperando a alma que reconhece este momento como uma graça. Oferece-o a quem amas e estarás a plantar uma semente de luz na sua casa, no seu sono, na sua manhã, na sua oração. Será uma bênção para a tua vida e para toda a tua família. Disto te dou a minha palavra, com a certeza da fé. Vamos agora rezar juntos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, palavra eterna feita carne, que andaste entre nós e venceste os poderes das trevas pela tua cruz, apresentamo-nos diante de ti esta noite, no silêncio dos nossos corações, pedindo que limpes as nossas casas, que purifiques os quartos onde dormimos, que retires do nosso meio todo objeto, toda influência, toda sombra que não pertence à tua luz. Pela intercessão de Padre Pio de Pietrelcina, que sofreu as tuas chagas no seu próprio corpo e combateu o inimigo invisível com fé inabalável, pedimos a proteção dos santos anjos em cada porta, cada janela, cada canto do nosso lar. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, envolve-nos esta noite no manto do teu amor e que a paz do teu Filho desça sobre nós enquanto fechamos os olhos. São Miguel Arcanjo, defende-nos na batalha. E Padre Pio reza por nós, reza pelas nossas famílias, reza pelas almas dos nossos entes queridos que partiram, reza por cada casa onde esta oração sobe a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Partilha esta mensagem com alguém que amas esta noite, porque num mundo cheio de ruído, de distrações, de tantas portas invisíveis deixadas abertas, o teu simples ato de partilhar pode ser a graça que salva uma família, restaura um casamento, traz paz a um lar que há anos não conhecia paz. Não adies, não deixes para depois. Faz isso agora, enquanto a chama deste momento arde no teu coração. Padre Pio está a rezar por ti, mesmo agora, enquanto terminas de ouvir estas palavras. Vai em paz, dorme sob a proteção dos anjos e confia que o Santo dos Estigmas vela por cada alma que lhe clama com fé. Amém e amém.